Olá a todos, estamos aqui para dar início ao nosso trabalho do estágio supervisionado em gestão educacional. Somos do Centro Educacional Uninter, Polo Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou o aluno Sebastião Cristiano de Lima Silva, RU 1827768. Como eu disse, nós estamos dando início ao estágio supervisionado em gestão educacional devido aí à questão dos tempos de pandemia. Nós aderimos à modalidade de estágio por extensão, onde nós temos que realizar um trabalho que seja útil para a comunidade onde vivemos. E dentro de gestão educacional, nós vamos estar falando da inclusão da pessoa com deficiência visual. Certamente próximo de nós, talvez a nossa rua, nossos vizinhos, o nosso bairro e no entorno da universidade onde estudamos ou da escola ou instituição de ensino em geral, certamente existe alguém que possui alguma doença visual. Então nós vamos trazer dentro do assunto gestão educacional, nós vamos estar trazendo como forma de contribuir com a comunidade no estágio, na modalidade extensão, que é levar uma informação útil para a comunidade. Então falaremos sobre a inclusão da pessoa com deficiência e, no caso, deficiência visual, ok? Então o problema desse nosso assunto surgiu porque muitos jovens e adultos portadores de alguma deficiência visual muitas das vezes não estão inseridos nas atividades sociais porque lhes faltam a informação dos seus direitos, em serem participantes dos programas políticas públicas, por exemplo, a inclusão no mercado de trabalho por meio das vagas disponíveis para as pessoas com deficiência, como também dos cursos de capacitação disponibilizados pelos órgãos de ensino. Muitas das vezes, por falta dessas informações, os familiares das pessoas que possuem deficiência não conseguem uma colocação no mercado de trabalho, às vezes até mesmo uma vaga na escola, porque lhe falta a informação, a orientação de onde procurar tais recursos, qual o caminho a ser seguido para alcançar os seus objetivos. A comunidade é carente de informação, de onde surgiu o problema e essa necessidade. A justificativa é exatamente essa. Muitos jovens e adultos portadores de deficiência visual que vivem no entorno da universidade ou do nosso bairro, da nossa casa, sofrem algum tipo de doença nos olhos, que podem futuramente levar à perda de visão. Tá? Então, às vezes, a família, os pais ou os professores na escola não conseguem ter a sensibilidade ou conhecimento para identificar se aquele aluno, se aquele familiar possui alguma enfermidade nos olhos. Por isso nós estamos abordando aqui, trazendo esse assunto. Por exemplo, catarata é na pessoa mais idosa, mas também precisa de cuidado e atenção. Glaucoma, comum aí nas diversas faixas etárias da idade, adolescente, jovem, adulto, pode aparecer com a enfermidade glaucoma, que é gravíssimo.
e ele pode começar a perder a visão. Se não fizer o tratamento, a pessoa pode ficar cega. A própria conjuntivite também, mais simples, né? Menos complexo, mas precisamos saber identificar até uma simples conjuntivite, uma ardência nos olhos pode não ser normal. Outra questão, outra enfermidade é a retinopatia diabética. Precisa de atenção especial, e a degeneração macular relacionada à idade. Erros de refração, miopia, hipermetropia, estigmatismo e presbiopia ou vista cansada. Então, como podemos ver, existem muitas doenças e enfermidades, assim como outras, mas nós vamos, dentro desse estágio, procurar apresentar, falar destas, né, que é mais comum nós depararmos no nosso dia a dia, ok? Objetivos. Bom, objetivos nosso aqui, nesse estágio, é compreender a função da gestão educacional, ok? Então, dentro de gestão educacional, nós vamos, no final, estar fazendo um vídeo, uma aula, um vídeo aula, falando sobre o tema, mas a nossa conversa inicial é falarmos aqui sobre a gestão educacional, porque é essa matéria que nós estamos realizando o estágio em gestão educacional. Gestão escolar e comunidade seria aí também dentro do nosso objetivo, assuntos que nós estaremos tratando. Os objetivos gerais, falaremos sobre a participação da comunidade por meio da gestão escolar. Então, ou seja, como a instituição de ensino pode participar da comunidade por meio da gestão escolar, ok? Informar também a comunidade sobre as doenças da visão. Então, esses são os nossos objetivos gerais. Por intermédio, por meio da gestão escolar, a instituição de ensino, universidade ou escola em geral está participando da sua comunidade e até mesmo dos problemas da comunidade. Alguns deles a instituição de ensino pode colaborar, principalmente com esses projetos de extensão, que é levar informação. No caso aqui, nós vamos estar levando informação sobre a doença da visão. Ok? Qual a metodologia que vamos estar utilizando aqui? A pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica. Também uma entrevista com um deficiente visual, que nós temos aqui na nossa comunidade, estaremos entrevistando este jovem. E também teremos depoimento de familiar sobre a falta de informação sobre a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, ok? Fonte principal da nossa pesquisa. A fonte principal é o estado da arte das formas de gestão educacional, que foram retiradas da revista Iniciação Científica e Extensão de 2018, que tem como principal autora Larissa Daiane Soares da Costa. Bom, pessoal, introdução, aula número 1, sobre gestão educacional. Então vamos lá. Os termos organização, gestão e administração surgiram com o objetivo de definir um conjunto de princípios que ajudariam nas formas de organização e funcionamento das escolas, baseando-se em processos organizacionais, os quais devem ser estruturados de forma a atender ao maior objetivo da escola. E qual é o maior objetivo da escola? Que consiste em cuidar
das aprendizagens dos alunos em diferentes tempos e espaços escolares. Possuem significados bem parecidos, porém se divergem em momentos de estruturação desses processos. Definição etimológica de gestão educacional. Organização é uma palavra originada do grego organon, que significa instrumento, utensílio, órgão ou aquilo com que se trabalha. Gestão e administração tem origem latina, gerere, e administrare. Gestão significa governar, conduzir, dirigir. Administração constitui no ato de gerir um bem, defendendo os interesses daquele que o possui. Alguns autores preferem atribuir todos esses conceitos e funções em uma só expressão, na administração. Esta expressão, remetida à instituição de ensino, configura-se nos termos administração escolar. Nesse sentido, a administração escolar tem como objetivos essenciais planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços necessários à educação. Ela inclui, portanto, no seu âmbito de ação, a organização escolar. Paro é um estudioso, um teórico sobre a teoria, do princípio da administração. Ele argumenta que, em seu sentido geral, podemos afirmar que a administração é a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados. Os recursos envolvem, por um lado, os elementos materiais e conceptuais que o homem coloca entre si e a natureza, para dominá-las em seu proveito. Por outro, os esforços despendidos pelos homens e que precisam ser coordenados com vistas, assim tanto na teoria como na prática, como dois amplos campos que se interpenetram: a racionalização do trabalho e a coordenação do esforço humano coletivo. Então essa é a visão de Paro para a organização dos trabalhos. Para administrar a escola, é necessário elaborar objetivos para a realização de fins determinados, os quais devem ser estabelecidos no âmbito da organização escolar, de forma a atender às finalidades da escola e da educação numa perspectiva emancipatória dos sujeitos. Portanto, os administradores escolares devem despender esforços para a realização de um projeto comum a toda a equipe da escola, visando alcançar o bom funcionamento das atividades cotidianas que se desenvolvem no interior das instituições escolares. Prosseguindo, a escola também, em outra perspectiva, a escola também, em outra perspectiva, pode-se nomear a administração escolar, com o termo organização escolar. Então, isso deve ficar bem claro para nós. A escola também, em outra perspectiva, pode-se nomear a administração escolar com o termo organização escolar, ok? Acreditam que o gerir é mais amplo e profundo do que o administrar, pois vai além de planejar, organizar, controlar e avaliar, e ainda engloba a busca e implementação de inovações e de melhorias nos processos educacionais. Chiavenato, outro teórico da administração geral, aponta dois significados de organização. O primeiro deles refere-se à unidade social. Ok? Como unidade social, a organização identifica-se na ação humana, a qual busca atingir determinados objetivos.
O segundo, a função administrativa. O segundo refere-se à função administrativa. E o que é essa função? Como função administrativa, refere-se ao ato de organizar, estruturar e integrar recursos e órgãos. Desta forma, a instituição escolar pode ser vista como uma organização de unidade social, visto que é constituída por indivíduos que interagem entre si e que operam por meio de suas estruturas e processos organizativos a fim de alcançar seus objetivos institucionais. Lourenço Filho, outro teórico, acrescenta ainda que organizar é bem dispor de elementos, que são coisas e pessoas, dentro de condições operativas, que são modos de fazer, que conduzem a fins determinados. Também administrar é regular tudo isso, demarcando esferas de responsabilidade de níveis de autoridade nas pessoas congregadas, a fim de que não se perca a coesão do trabalho e sua eficiência. Lourenço ainda diz que para os processos organizacionais funcionem no ambiente de trabalho é preciso que haja uma organização e gestão que norteie o desenvolvimento de todo o processo. Ou seja, é necessário uma organização para fazer uma instituição educacional funcionar. Além da teoria, é necessário colocar na prática para que a escola funcione de forma na qual ela deve funcionar. Pode-se dizer, então, que os processos intencionais e sistemáticos de se chegar a uma decisão e de fazer a decisão funcionar, olha aí, chegar a uma decisão e fazer a decisão funcionar. Chegar à decisão é um planejamento, né? Um projeto que devemos ter, mas fazer a decisão funcionar é a prática e caracterizam a ação que denominamos gestão. Muito bom, muito boa essa informação. Então, fazer gestão é fazer funcionar uma entidade. Fazer funcionar de forma legal, de forma prática e trazer resultados. Em outras palavras, a gestão é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para se atingir os objetivos da organização. Olha aí, envolvendo basicamente os aspectos gerenciais, técnico e administrativo. Tipos de gestão, pessoal. Apontam-se duas concepções nos processos de organização e gestão. Vamos falar. A primeira, a concepção científico-racional e a concepção crítica. E o que seria, então, a científico-racional? A organização escolar na científico-racional é tomada por uma realidade objetiva, neutra, técnica, que funciona racionalmente. Assim pode ser planejada, organizada e controlada de modo a alcançar maiores índices de eficiência, de eficácia e eficiência. Okay? A concepção crítica dentro de gestão fala da organização escolar, quando é vista como um sistema que agrega pessoas, importando a intencionalidade e as interações sociais que acontecem entre elas, como o contexto sociopolítico. Okay? No Brasil, sobre a organização e gestão escolar, é possível apresentar 4 concepções de gestão
que nos permitem identificar diferentes modos de gerir uma escola: a técnico-científica, a autogestionária, a interpretativa e a democrático-participativa. As três últimas se aproximam mais da concepção sociocrítica, segundo Libânio, em 2013. Falaremos da concepção técnico-científica. Prevalece a visão burocrática e tecnicista da escola. Segue os princípios e modelos da administração empresarial, que atualmente é assumida pela gestão da eficiência e da qualidade total, ok? Segunda, a concepção autogestionária. Baseia-se na responsabilidade coletiva, na ausência de direção centralizada e na acentuação da participação direta e por igual de todos os membros da instituição. Agora, a concepção interpretativa. Ela privilegia os processos de organização e gestão e ainda destaca as interpretações, os valores, as percepções e os significados subjetivos. Concepção democrática participativa, a que mais nos interessa. Ela valoriza as relações humanas e a participação efetiva de todos os envolvidos no processo escolar. Atende uma gestão participativa, porém não exclui a necessidade de coordenação, de diferenciação de competências profissionais entre membros da equipe escolar. Então essa seria a concepção democrática participativa, que é o objetivo, do educador hoje e dos gestores educacionais aí aqui no século XXI, ok? Então vou repetir. A concepção democrática participativa, ela tem o objetivo de valorizar as relações humanas e a participação efetiva de todos os envolvidos no processo escolar. Então nós estamos falando de uma gestão escolar onde todos podem participar, porque por isso que ela é democrática. Os alunos vão participar, os educadores, as famílias, a comunidade participarão aí dos processos de gestão educacional. Ok? Seguindo, como compreender os processos de organização e gestão da escola pública? Como compreender isso? É necessário uma análise do atual contexto que vive a sociedade, nos âmbitos histórico, político e econômico, o qual influencia diretamente as formas de organização e gestão da escola, tendo em vista que estas estão organizadas em consonância com as políticas educacionais, fortemente direcionadas por interesses econômicos hegemônicos, porém não satisfazem as reais necessidades das nossas escolas agora no século XXI. Tendo em vista então que nós devemos nos aperfeiçoar e como educadores buscar a melhoria para que seja implantado então a concepção democrática participativas de fato nas escolas. Na verdade, esse é um desafio para os gestores do século XXI. Segundo as teorias de gestão, pode-se dizer que administração e gerência são termos antigos, conhecidos e aplicados de longa data, mas o termo gestão, apesar de ser antigo, seu uso é mais recente. Na combinação de uso dos três termos, podem surgir dúvidas sobre o papel das pessoas que os exercem como o administrador, gerente e gestor. Na administração, o administrador tem a função de tratar dos aspectos gerais da organização. A gerência já é setorial, isto é, ela cuida de setores,
ou departamentos específicos de uma empresa, por exemplo. Na prática, então, o gerente exerce funções limitadas ao seu campo de atuação ou departamento. A gestão é uma especialização tanto da administração como da gerência. Ok? O gestor não faz nada de diferente do administrador ou do gerente. Porém, ele tem a responsabilidade de exercer o papel com mais engenhosidade e até maestria. Há diferentes formas de gestão dentro do ambiente escolar. Basta adaptar a melhor forma de conduzir a comunidade escolar. No caso, isso seria uma habilidade do gestor, né? Gestão educacional, cooperação internacional, descentralização e eficiência. Falaremos agora desses aspectos. O cenário atual tem sofrido grandes mudanças na configuração dos estados nacionais, principalmente no que tange às políticas sociais. Mudanças que são oriundas dos procedimentos de reestruturação capitalista, da internacionalização e da globalização da economia. Com o advento do neoliberalismo afetando também os setores educacionais. Passa a privilegiar, então, as relações de mercado como reguladoras da vida social e a redução do papel do Estado com as políticas sociais, notadamente a educação. Assim sendo, segundo Oliveira, em 2008, ele diz que a descentralização começa a nortear as mudanças propugnadas para a organização e administração dos sistemas de ensino, seguindo as orientações gerais no quadro de desenvolvimento atual. Bom, no Brasil, qual o cenário? A partir do século XX, a reforma dos sistemas educativos torna-se prioridade principalmente no âmbito da educação básica. Na busca da eficiência e da eficácia no sistema educacional, as escolas são induzidas a trilharem novos caminhos organizacionais na linha da autogestão, a qual se aproxima das congêneres do setor privado. E com essa nova visão, é estabelecido uma nova cultura escolar, ancorada pelo tripé, composto por estratégias de descentralização, autonomia e liderança. Constituição Federal. A cultura descentralizante se destaca nos próprios textos legais brasileiros da Constituição de 1988, no artigo 205. A educação se apresenta como direito de todos. Um direito que deve ser promovido e incentivado para o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, pautada nos princípios de igualdade de condições, liberdade, aprendizagem e ensinamentos, pluralismo de ideias e concepções para o exercício pedagógico, gratuidade do ensino público, valorização dos profissionais da educação, gestão de ensino democrática e, por fim, a garantia do padrão de qualidade. Artigo 205, inciso 1º ao 7º, Constituição Federal do Brasil, está lá em 2004, ok? Veja isto. Ainda na Constituição Federal de 1988, no artigo 206, quanto na Lei de Diretrizes e Base, Lei número 9.394/1996, em seu artigo 3º, destaca que o ensino público
será ministrado com base no princípio da gestão democrática. No artigo 14, ressalta que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público da educação básica, de acordo com as peculiaridades locais e com base nos princípios da participação dos profissionais da educação, da produção do projeto pedagógico da escola, bem como a participação das comunidades escolar e local em conselhos de classe. Sobre a autonomia escolar. Bem, o Plano Nacional de Educação, chamado PNE, previsto na Constituição, estabelece como base da gestão democrática a autonomia escolar, mediante a descentralização do financiamento da educação e da administração e controle dos recursos financeiros. As concepções de gestão que se desenvolveram ao longo do tempo prevêem a melhoria da qualidade do ensino com a redução dos indicadores de evasão e repetência. Além da ênfase no resultado satisfatório dos alunos, que é medido por testes e avaliações padronizadas, como por exemplo a Prova Brasil, Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes e o ENAD. A autonomia e a participação da família na comunidade educacional e da sociedade em geral em decisões da escola. Nos textos legais, representa um retrocesso burocrático, o que resultou em uma administração pública altamente centralizada, hierárquica e muito rígida. Acrescentam ainda que nos textos legais é atribuído papéis cada vez mais complexos à gestão escolar. A escola é colocada como determinante de sua ação, como responsável por seu sucesso ou insucesso, que seria o fracasso, né? Deste modo, a gestão educacional atualmente é vista como um conjunto de intervenções, mudanças e processos com intencionalidade e sistematização, na perspectiva de modificar políticas, atitudes, ideias, culturas e conteúdos e modelos organizacionais. Uma proposta que tomou espaços nos últimos anos na gestão escolar foi a implementação do projeto político-pedagógico PPP. De acordo com o PNE, Lei nº 10.172, de 2001, em seu artigo 13, o PPP é um instrumento essencial da gestão e autonomia escolar, visto que ressalta a participação dos profissionais da educação e da comunidade escolar para que garanta o alcance de seus objetivos pedagógicos.